O senhor disse que o Lula tem falado bobagens. Por que o senhor considera que ele tem falado bobagens? Porque é muito, irmão. É muita bobagem. Muita. A última agora tem gravíssimas sequelas para nós brasileiros e para a humanidade, potencialmente. Mas por que falta assessoramento? O Lula é aquilo que eu chamo de arrogância ignorante. Não, ele se sente o cara. E que conselho o senhor daria para Luiz Inácio Lula da Silva hoje? A quantidade de dinheiro que essa gente está gastando para viajar, para se exibir em mau português no estrangeiro e comparar com o gasto na ponta, é um desastre. É um desastre completo. Tudo por quê? Porque montou uma equipe para fazer esse identitarismo vesgo de Araque. Sabe, isso é fascismo do puro. Aí como é fascismo do bem, não é fascismo do puro. O petismo, essas coisas, é fascismo na veia. Eu não quero conviver com fascista. O senhor já começou a fazer uma crítica em relação ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Como o senhor resumiria o governo até então? Uma grande decepção. E o Ciro Gomes aparece descendo a lenha no desgoverno Lula. Vejam só, embora nós sabemos que o Ciro Gomes foi aquele, né, que votou no Lula, disse que não ia apoiar, mas votou. Ele é de esquerda, isso aí ninguém esquece, nós sabemos disso. Mas tá aí o Ciro Gomes descendo a lenha no desgoverno Lula, descascando o nó, falando dos ministros, falando da linguagem de Lula, da incompetência, da irresponsabilidade, do falso crescimento do Brasil. Ele desmente os jornalistas aí, que essa jornalista vai dizer, não, mas o Brasil tá crescendo, o desemprego tá caindo. Ele vai desmentir essa jornalista nesse programa e eu quero deixar aqui para vocês essa entrevista com o Ciro Gomes, que está sensacional. Pessoal, antes de irmos para o vídeo, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora assistir esse conteúdo agora. O senhor disse que o Lula tem falado bobagens. Por que o senhor considera que ele tem falado bobagens? Porque é muito, irmão. É muita bobagem. Muita. A última agora tem gravíssimas sequelas para nós brasileiros e para a humanidade, potencialmente. Mas por que falta assessoramento? O Lula é aquilo que eu chamo de arrogância ignorante. É uma ignorância arrogante. Porque nós, quando ignoramos as coisas, a gente é modesto. A gente pergunta. A gente pede assim, Ciro, fala sobre uma coisa assim. Eu prefiro não falar sobre esse assunto. Olha, eu não estou preparado para responder isso. Não, ele se sente o cara. E que conselho o senhor daria para Luiz Inácio Lula da Silva hoje? Sabe, largue de querer ser popstar estrangeiro e venha trabalhar aqui. Melhore a sua equipe. É uma equipe indizível, de gente deslumbrada. A quantidade de dinheiro que essa gente está gastando para viajar, para se exibir em mau português no estrangeiro e comparar com o gasto na ponta, é um desastre. É um desastre completo. Tudo por quê? Porque montou uma equipe para fazer esse identitarismo vesgo de Araque, sendo questões graves. Aí pega a outra lá, pega um jato da FAB, faz um filminho dentro da FAB, desce, pega, dá uma carteirada, entra no estádio do Maracanã para tirar fotografia. Tenha paciência. Isso no meio do povo explode. Você não tem ideia disso que reina o bolsonarismo. Não precisa do Bolsonaro. Sabe, é a sociedade perceber que tem uma farra em Brasília que não diz nada para a vida real das pessoas. Sabe, isso é fascismo do puro. Aí como é fascismo do bem, não é fascismo do puro. O petismo, essas coisas, é fascismo na veia. Eu não quero conviver com fascista, nem bolsonarista, nem petista. O senhor já começou a fazer uma crítica em relação ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Como o senhor resumiria o governo até então? Uma grande decepção. Porque eu sempre alimento a ideia de que o Lula e o PT e seus puxadinhos, entre os quais está o meu partido, não é, tem obrigação moral, obrigação explícita, compromisso, claro, com a mudança do Brasil. Veja bem, nós entramos na Corte Internacional de Haia acusando o Bolsonaro de genocídio da comunidade Yanomami. Sabe o que aconteceu no primeiro ano do governo Lula? 6% a mais de mortes da comunidade Yanomami. E agora? Aí está aí agora a imprensa inteira a serviço da propaganda do governo, ou descuidada, que eu sei que tem muita gente equilibrada, mas descuidadamente passa celebrando o maior superávit primário, aliás, o terceiro maior superávit primário do mês de janeiro. Sabe quais foram os dois maiores? 2021 e 2022 com Bolsonaro. Compreende? É tudo mentira, cara. Tudo mentira. A economia brasileira está paralisada, está estagnada. Mas num país em que a corrupção virou praticamente regra na política, talvez já seja de ser mencionado. O povo foi na onda de uma certa elite para quem a política é uma irrelevância. Então a política para os barões do mundo artístico, do mundo dos intelectuais, eles não querem nem saber, estão todos no plano de saúde, se lixando para a saúde pública, estão todos na mensalidade escolar para os filhos, se lixando para a educação pública, e esses assuntos são os que me comovem. Todos estão na segurança privada, carro blindado,
condomínios, né, armados até os dentes e tal, e a segurança pública é um desastre no Brasil. Vamos no extremo, o Lula sobe a rampa com essa coisa identitária. Isso que te desiludiu, que te faz desistir? A prostração da sociedade civil brasileira a isso. Eu não desisti, eu fui desistido. Então eu estou lutando por outras lógicas. Eu só não quero submeter mais minhas ideias a um processo eleitoral viciado. Então, só que fique muito claro, o senhor não é candidato à presidência da República. Não pretendo mais ser candidato a nada. Não pretendo mais ser candidato a nada. Não mesmo. Vou ver se consigo. E essa elite toda foi, né, na onda, sabe, de uma polarização que é tudo mudar para que nada mude no Brasil. Me desafie para dizer assim, mas não mudou, o Lula não mudou tal coisa em relação ao Bolsonaro, não mudou nada. Se um marciano, amigo imaginário que eu tenho, passou aqui no ano passado, em 2022, e viu aquela guerra civil quase iminente no país, e passa agora, a emenda do relator está igual, a roubalheira na relação corrupta e fisiológica com o Congresso, igual com as mesmas pessoas. As mesmas personalidades. As pessoas pedem para tirar fotografia, são muito generosas comigo. Eu saí do processo eleitoral muito respeitado. Houve um que me comparou, fiquei extremamente lisonjeado, com a seleção de 82. Diz que era uma seleção extraordinária, mas não ganhou nada. Então tá bom, eu fico então, olha, não desista não. Eu não quero ser acusado de desistir. Mas você perdeu o direito de participar, como aconteceu comigo. Comecinho de 2023, uma expectativa de que o Brasil não cresceria. O Brasil cresceu 3% no ano passado. Vamos examinar a inflação... isso? Não, a gente pode examinar. Não tem ninguém mais crítica do que eu, né, governador? Tem o agro puxando muito o negócio, renda crescendo, os dados do IBGE estão aí, não sou eu que estou dizendo. A renda cresceu, a inflação diminuiu, os juros já estão em queda e vão continuar caindo. Podemos discutir o nível, em que medida, em que intensidade, mas o fato é que está acontecendo. Então vamos lá, o que está errado na economia brasileira? Você tem, primeiro, uma fração importante dos índices de preço no Brasil são preços administrados pelo governo, que os americanos não sabem o que é isso. Chicago não entende o que é isso, vai me perdoar. Chicago não sabe que a Petrobras resolve fazer seu preço. E qual é o efeito da taxa de juros, pelo amor de Deus, Thaís, sobre um preço que o governo faz? Então a Enel, agência cooptada pelo setor elétrico, que está de cabeça para baixo, para usar a expressão do próprio presidente do administrador do sistema, do ONS, também a Enel dá 35% de tarifa no Ceará e o Banco Central anota isso, um efeito disso no IPCA. Qual é o efeito disso da taxa de juros? Aí depois você tem um preço de commodities globalmente inflados pelas tensões da Ucrânia. Pelo amor de Deus, me explique qual é o efeito da taxa de juros sobre um preço de soja que subiu na Bolsa de Chicago. Então, nós estamos indenizando qualquer risco inflacionário com juro pago pelo povo. Sabe quanto foi a conta? No primeiro ano do governo Lula, recorde histórico de 718 bilhões de reais de juro. E isso não é a falta de austeridade fiscal, não. Esse dinheiro sai do mesmo bolso que não sai para a saúde, que não sai para a segurança, que não sai para a educação. E é isso? O PT, a esquerda, o PSOL, você percebe, o PDT, o meu partido, nós estamos dizendo amém a isso. Alô, Luciana Genro, tenha paciência. Comigo não, violão. Você não percebe a grosseira fraude que está aí? Se a gente quiser discutir verdadeiramente o assunto... Mas isso é explicitamente, né? Não é, porque a lógica de taxa de juros baixar a inflação é quando você tem uma inflação de demanda. Ou seja, eu tenho mais gente podendo e querendo comprar do que oferta de produtos. Sabe qual é a taxa de ociosidade da indústria brasileira há 20 anos? Entre 20% e 15%. Então nós temos uma capacidade instalada ociosa e estamos atirando em demanda. Sabe o que é isso? Isso é uma sequela. Nós acabamos a indexação com o Plano Real, lá atrás, as moedas indexadas, e demos à banqueirada juro. Programaticamente, o que está acontecendo no Brasil é o oposto do que nós do PDT representamos. O senhor consegue citar? Exatamente o oposto. O senhor consegue citar um ponto positivo da tua gestão? Civilidade. Civilidade no trato das coisas da democracia. Isso é um valor relevante para quem tinha um bandido na presidência da República, um genocida que causou centenas de milhares de mortes. Você ter alguém do campo da democracia, sabe, com quem você pode dialogar, a quem você pode criticar, eventualmente sem correr o risco de amanhã levar um tiro. Enfim, percebe? Isso eu valorizo. Agora, isso é uma âncora que amarra a gente ao passado. O meu compromisso é com o futuro. A esquerda petista e seus puxadinhos, para não ser incoerente, né? Mas quando eu falo puxadinho, eu estou pensando no PSOL. Sabe, o discurso de PSOL, o discurso de PT, sabe,
de progressismo e tal, em cima da cripto-reacionarismo que rege a economia brasileira, é uma coisa que destrói na cabeça do povo. Nós estamos deixando um buraco na cabeça do povo brasileiro e daqui a pouco o bolsonarismo, sem o Bolsonaro, vai comover essa gente. Pelo buraco moral, intelectual que nós estamos produzindo, desertando da tarefa histórica de uma força progressista, que é organizar o ideal. Sabe, a realidade tem suas complicações, suas condicionantes, ok, mas a gente organiza o ideal, organiza a luta, ativa a política, senão qual é o sentido? A gente vai lá para dourar a pílula, para curar a ferida com um band-aid e com o câncerzão correndo para metástase, então é tudo mentira. O que é mentira? Toda a política industrial é mentira. Essa que vai ser adotada Essa pelo que anunciou-se é mentira. E eu, examinando, fui cair nos recursos. Como é que você anuncia uma política industrial sem mexer na condição de comércio exterior do país? Vamos lá, o desenrola. Todo mundo que me acompanha sabe que eu transformei a denúncia da inadimplência das famílias brasileiras num problema de macroeconômico. Você com inadimplência de 72 milhões de pessoas humilhadas no Serasa e SPC, você não tem como alavancar uma das ferramentas do crescimento econômico, que é o consumo popular. Pois bem, eles pegaram a ideia, empacotaram de forma... estatizaram o risco, que eu não faria jamais, e na hora disso transformaram valores que valiam 10% da dívida, porque é o desconto que você consegue no leilão do Serasa sem o governo ajudar, e fracassou. Por quê? Porque o governo não tem dinheiro para botar 70 bilhões de reais no fundo garantidor. Tudo mentira, cara. Desculpa, tudo mentira. Uma ideia boa, desmoralizada. Porque o industrial alemão se financia a 0% de juro ao ano. O industrial brasileiro se financia a 40%. Se a tarifa brasileira não cobrir essa externalidade, que não diz de ineficiência nenhuma do produtor brasileiro, ele morre. Por isso o Brasil é sede da maior desindustrialização da história do capitalismo mundial. E segue sendo. Percebe? Então não faz, tem esse primeiro defeito. Depois você, por prostração propagandística, porque é mentira, abandona o setor de petróleo e gás, porque não é mais moda. Ora, pelo menos nos próximos 30, 40 anos, um país como o Brasil tem por fazer em petróleo e gás. O que não quer dizer que a gente não entre em paralelo na economia verde, na descarbonização. Nós nem regulamentamos a produção de hidrogênio verde, percebe? Depois você vai para a grana. Quanto é que o Brasil vai embotar na superação do retardo tecnológico extenso, que é uma das razões da nossa incapacidade de competir no nosso mercado e em terceiros mercados? Sabe quanto é que eles botaram para fazer? 300 bilhões. Sabe quanto é que o BNDES aplicou durante o período Bolsonaro, para a gente esculhambar logo aqui, com o indizível Bolsonaro, o canalha Bolsonaro, que quer que eu diga mais o quê? Mais do que isso. Por quê? Porque eles só fizeram empacotar os dispêndios médios do BNDES e anunciaram como coisa nova. O senhor está falando que a ideia é boa, mas a execução... Não vai acontecer nada. Sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui para todo mundo ver. Não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, né, não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada, corta daqui, corta dacolá, confusão, de repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro, 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei, sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos, poucos bancos, 2 bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo, Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. Há alguns assessores que dizem que Luiz Inácio Lula da Silva está disposto a conversar com o senhor. Já houve algum aceno? O senhor está disposto a sentar com o presidente da República? Olha, você imagina se eu não estou disposto. Eu converso até com Satanás, se o assunto for a obra de Deus. Compreende o que eu estou querendo dizer? O Satanás está a fim de se reconverter, precisa de uma conversa com esse próprio pecador aqui, para voltar para a obra de Deus, estou pronto. Agora, para fazer balé, sabe, conversa fiada, sabe, esse negócio de encantador de serpente, eu já conheço. O Lula ficou velho, cansado, está falando muita bobagem, sabe? Ele gosta de cooptar todo mundo. Só que esse aqui ele não conseguiu. Você sabe, tem 14 mil obras paradas, 93 bilhões de reais de precatório para o banco ganhar dinheiro. Dava para terminar todas as obras paradas, com efeitos estratégicos para
para a logística brasileira. Isso não tem lógica de nada. As tarifas de telefonia no Brasil hoje são as mais caras do mundo. Sabe? Energia elétrica, distribuição, zero problema de privatizar. Qual é o problema? O problema é a regulação. De novo, apropriar as agências. Tudo corrompido. E a indexar as tarifas de energia elétrica a câmbio. O país que tem a matriz energética mais limpa do mundo, de base hidráulica, quase metade, amortizou quase todas as suas grandes barragens, devia ter tirado esse peso de amortização das costas do consumidor brasileiro e da economia brasileira. Estamos pagando as tarifas mais caras do mundo. Você percebe que se a gente esculhambar o Bolsonaro por isso, estamos chovendo no molhado. E nós? Aí você diz, um emprego em alta. É tudo mentira. É tudo mentira você considerar que um cidadão que está trabalhando no Uber ou como entregador do iFood está empregado, isso é uma grande fraude. A informalidade no Brasil já alcança 60, 70 milhões de pessoas. Sabe o que significa isso? Daqui 20 anos tem 50 milhões de velhinhos descobertos de qualquer cobertura previdenciária e lá não terá mais solução. E veja, quando eu rompo, porque quando eu faço tudo para que eles cresçam, uma das coisas que eu tenho que fazer é sumir. Nunca aceitei esse grau de recurso contra a decisão, senão não nasce uma liderança. Como o Lula nunca deixou nascer uma liderança perto dele. Me diga quem é o segundo petista. O Haddad, que era o cara que tinha perdido a eleição para a reeleição de São Paulo, que é um pau-mandado. A Dilma, que vinha de ser do PDT, sem tradição nenhuma e tal, para ele continuar mandando. Isso é uma estratégia de coronel que eu tenho um horror a isso. E lá no Ceará nós temos um trauma com isso. E a turma do Bolsonaro ainda me chama de coronel, né? Então eu resolvi não ser candidato e me transformei em inelegível, porque o meu irmão, sendo governador, eleito e reeleito, eu não posso ser candidato a nada lá no Ceará. Como é que o senhor vê a legitimidade reconhecida ou percebida pela população brasileira do processo sendo conduzido pelo STF? Não está sendo conduzido pelo STF, lamentavelmente. A imprensa fala STF, mas tem sido o ministro Alexandre de Moraes, que, por seu turno, sendo muito qualificado, ele sabe fazer, ele é estudioso, mas eu acho que ele corre um risco grave, né, de amanhã ser o argumento para a suspeição da conduta. Isso que o Bolsonaro já está excitando no meio do povo. O senhor acha que Jair Bolsonaro será preso? Vai ser. Mas eu espero que com a prudência e a franquia que ele tem direito, como qualquer bandido, mesmo que seja uma pessoa como ele, qualquer bandido tem direito a devido processo legal. E se o Supremo, por estrelismo, continuar fazendo bobagem monocrática, decisões precárias, vai só cevar o argumento que cada vez mais faz ilegítima na opinião pública a sua conduta. Então o que tem que ser feito? Assegurar ao Bolsonaro ampla, total e irrestrita defesa, presumi-lo inocente, que é do devido processo legal, garantir todos os recursos e só com uma condenação coletiva e definitiva, com trânsito em julgado, e pagar seus gravíssimos crimes. E aí nós estamos virando aquilo que é o projeto Lula-PT para o Brasil, um exportador de óleo bruto, de produto barato, sem valor agregado, e um importador de produtos industrializados. Tenha santa paciência. Importar óleo diesel, querosene de aviação do estrangeiro, com capacidade extraordinária do que o Brasil tem, de verticalizar aqui, transferir para a sociedade brasileira a eficiência da Petrobras, que produz um barril de petróleo no pré-sal por grande escala por $8 antes dos impostos. $8! Aí estamos obrigando o povo brasileiro a pagar 80, porque a Rússia invadiu a Ucrânia. Tenha paciência, percebe? O Brasil que a gente pode ser não tem limite. Agora repare, a Amazônia. Como é que a gente resolve com a Amazônia? O Lula vai em Paris, pega carona num espetáculo de música dos artistas, no Champs-Élysées, e anuncia diante de uma grande ovação desmatamento zero. Hoje está acontecendo o recorde de queimadas na Amazônia. Hoje. Aí encolheu comparando com o Bolsonaro. Claro que encolheu, porque o Bolsonaro desmontou as estruturas de comando e controle na região. A Marina voltou, o ICMBio, o IBAMA, a multar as pessoas. Então as multas cresceram 200%, 300%. É isso que vai resolver o problema da Amazônia? Repressão? Os canalhas de Brasília, e isso é o neoliberalismo à brasileira, estão enxertando em todos os passos da reconversão energética, da descarbonização, da energia solar, estão enxertando a conta do pagamento de termoelétricas sujas a carvão e a diesel, desligadas,
que tem o status de receber take or pay dados pelo Fernando Henrique que o Lula mantém. Resultado é inviável, porque o take-off de uma energia nova é caro. Se você ainda em cima disso enxertar subsídios corruptos à energia velha que tinha que ser assassinada e enterrada, percebe? Então você tem problemas, o Brasil está importando derivados de petróleo. 25% do diesel que circula nos ônibus de São Paulo, interferindo o câmbio na tarifa de ônibus do povo. E o setor de transporte coletivo, pela uberização, por não sei o que e tal, está definhando no Brasil. E nós estamos importando do estrangeiro óleo diesel. Por quê? Porque a marina, o marinismo, contaminado pelas coisas da Alemanha, da Itália, tal, acham que petróleo é uma coisa que está... Eu também acho. Mas a nossa emergência de reconversão não pode abandonar o fato de que o Brasil tende a ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo, ainda por 30 anos. As potencialidades do Brasil talvez são a maior dor que eu sinto. E, aliás, eu vou só parafrasear o Darcy Ribeiro. Assim, sabendo o Brasil que nós poderíamos ser, é a maior dor que eu sinto ver o Brasil como é. Percebe? E para você que quer aprender a trabalhar aqui na internet, olha só esses meus resultados. Tudo isso trabalhando aqui na internet, colocando vídeos informativos aqui na plataforma do YouTube, e você pode aprender também e fazer esses resultados. Veja só, mais de 2.900. Olha só esse outro resultado, mais de 3.200. Veja só, e você pode aprender a fazer também um mecanismo de notícias. Olha só esse outro resultado, pessoal. Mais de R$5.000 apenas com um vídeo. E se você olhar, todos esses vídeos estão aqui no meu canal. Para você que chegou até aqui, se você quiser fazer uma renda na sua casa usando apenas o seu celular, clica no link, primeiro comentário fixado ou aqui na descrição e assista a aula que tem lá, que é totalmente gratuita, que vai te ensinar o passo a passo para você fazer renda aqui na internet, usando apenas o seu celular. E outra coisa, não tem nada a ver com jogo, aposta, tigrinho, perder dinheiro, tentar a sorte, nada disso. É um trabalho sério aqui na internet, onde você vai estudar e aplicar para você rentabilizar mensalmente, trazendo notícias aqui na plataforma do YouTube. Se você nunca fez uma notícia, se você nunca criou um canal, você pode aprender e rentabilizar mensalmente e viver da internet. Isso vai depender de quê? Vai depender do seu esforço, do seu estudo, da sua dedicação e aplicação. Não estou prometendo para você que você vai virar um milionário, que você vai comprar Ferrari, não, nada disso. Não tem nada a ver com aposta, nada disso. É um negócio sério, é um trabalho na internet. Muitas pessoas hoje já vivem da internet. Se você quiser viver também, quiser largar o seu emprego, ou então complementar o seu salário também, isso fica à sua disposição. Se você quiser aproveitar essa oportunidade, clica no link, primeiro comentário fixado ou aqui na descrição e assista a aula que tem lá, que vai te mostrar o passo a passo, o caminho, como funciona, para você entender e começar a implementar. Desde já eu digo, você tem que estudar e aplicar com consistência, e pode ter certeza, se você fizer do jeito que está ali, você terá resultados, assim como eu tenho resultados aqui na internet e hoje vivo exclusivamente da internet. Quiser saber mais, clica no link ou no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição e assista a aula que tem lá. Pessoal, entrevista sensacional com o Ciro Gomes. É aquela coisa, né? O Ciro Gomes nunca deixou as suas origens. Ele é de esquerda, ele não vai deixar de ser de esquerda. Ele fica descendo a lenha no desgoverno Lula, mas é aquela coisa. Se Lula voltar em 2026 para disputar as eleições e no segundo turno ficar, por exemplo, um candidato da direita e o Lula na esquerda, ele vai apoiar o Lula. Ele vai dizer, não, vou dar meu apoio crítico porque o Lula é da democracia, e ele vem com essa conversa. Independente da corrupção do Lula, independente de se Lula quebrou o Brasil, se falou bobagem, ele vota com Lula. Essa é a triste realidade. Segundo ele, eu ouvi em algumas entrevistas, ele disse que não vota mais em Lula. Ele disse que o Lula é corrupto e aquela coisa toda, mas vota. A gente já sabe como é que é. Mas tá aí o Ciro Gomes. Ele poderia, se ele viesse candidato, na esquerda ele não ganharia e nunca vai ganhar. Mas se um dia ele viesse candidato e disputasse, quem sabe, né?
na direita, na centro-direita, se ele deixasse essa cabeça dele esquerdista de lado e viesse para a centro-direita, quem sabe ele tivesse mais chance. Mas, por enquanto, pelo que nós estamos vendo, ele vai ficar somente comentando. Ele desistiu. Já 4 eleições já que ele disputa e não ganha nenhuma, né? E essa última agora foi que ele disse que saiu desapontado. Ele disse que é o fascismo, não sei o que, essas ideias dele. É a cabeça dele, nós entendemos claramente. Mas tá aí, também ele não declarou apoio a ninguém até agora, ele está totalmente reservado, ele mal posta alguma coisa. Até porque, vê só, ele é de esquerda, mas o Lula parece que processou ele aí porque ele tá falando mal do Lula. Vê só. O Lula não só bate quem é da direita e processa quem é da direita, não. Até os da esquerda mesmo, igual o Ciro Gomes, tá recebendo e respondendo processo do aliado dele da esquerda, o Lula. Mas, embora eu não apoie tudo e essa ideologia do Ciro Gomes, eu gosto das falas dele. Pelo menos nas falas, tudo que ele falou aí é verdade. Tudo que ele falou aí, até aquilo que ele falou da questão do julgamento de Bolsonaro, é verdade. Quando a jornalista perguntou, o que você acha do julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal? Ele disse, epa, peraí, Supremo Tribunal Federal não, vai me desculpar, mas ele está sendo julgado pelo Alexandre de Moraes. Até nisso, olha, veja só o que é uma coerência de um esquerdista, até nisso ele teve o bom senso, criticou, falou mal, tudo, beleza, mas ele teve o bom senso de dizer o Alexandre de Moraes é quem está julgando o Bolsonaro, não é a corte do Supremo Tribunal Federal, não. Então veja só, essa é uma pessoa que eu acho que dá para sentar e conversar, porque tem esquerdista que é aquela coisa, não aceita o oposto, não aceita outra ideia, não. Pelo menos o Ciro Gomes parece que tem o bom senso. Embora ele não vá se convencer, mas ele tem o bom senso de sentar e conversar. É um homem muito inteligente, muito intelectual, mas tá aí. Gostei muito da entrevista, quis trazer aqui para nós, apenas para nós recordar. Foi trechos que eu cortei da entrevista, já que não dava para colocar todo aqui na íntegra, pelo fato das diretrizes da plataforma, mas eu separei os melhores momentos para nós conferir. Se você gostou do vídeo, não esquece, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.